Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para finalizar o nosso curso, né? Na verdade, dar uma pausa no nosso curso e vamos falar hoje sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios e analgésicos não opioides. Para a gente entender o que é a inflamação, a gente precisa saber que ela é uma resposta de defesa do organismo em relação a algum tipo de lesão, tá? Lesão tecidual. Seja ela por um trauma, por uma infecção, por agentes químicos ou uma inflamação, é, às vezes até por alguma substância própria ou imprópria aí que o sistema detectou, tá? Para que a gente entenda isso, toda vez que existe uma lesão, os fosfolipídios de membrana, né, são rompidos e a enzima fosfolipase A2 libera o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, gente, ele pode passar por duas vias principais, que é a via da ciclooxigenase, que eu tenho a COX-1, que é constitutiva, né? É uma COX protetora, que está, por exemplo, aí no trato gastrointestinal, no estômago. E eu tenho uma COX-2 inflamatória, né? Que desencadeia uma resposta inflamatória. Posso ter também uma COX-3 no sistema nervoso central de cães, que pode ter um efeito analgésico central. Mas o que é importante aqui? Quando eu tenho uma ativação de COX, eu tenho a produção de prostaciclinas e tromboxanos. Esse ácido araquidônico também pode produzir também a ativação da via da lipoxigenase, que produz leucotrienos, também importante aí no recrutamento de células e os demais passos aí da via inflamatória. Então, pontos importantes, né? Que a prostaglandina está envolvida com dor, febre e inflamação. A COX-1 causa uma proteção gástrica e renal e a COX-2 diretamente relacionada à inflamação. Então, com base nesses dados, né, vamos responder aí as nossas perguntinhas. Mas antes disso, né, eu queria focar um pouquinho nesse quadro aqui para vocês, como eu falei em sala de aula, tá? Existe uma diferença básica aí entre os anti-inflamatórios não esteroidais e os corticoides, que é o local de ação. Se vocês repararem aquela figura, né, a gente observa que primeiro existe uma ativação de fosfolipase A2 e depois uma ativação de COX e LOX, né? Toda vez que eu tenho uma ativação, quando eu tenho um corticoide, o que os corticoides fazem? Inibem a fosfolipase A2 e os ANES a COX, podendo ser a COX-1 ou a COX-2 ou as duas. Pelo fato dos corticoides inibirem uma cascata ainda muito maior, a potência dos corticoides é muito mais alta que a dos ANES, né? No sentido anti-inflamatório, tá? Em relação aos efeitos gastrointestinais, os ANES, eles têm um efeito muito alto, principalmente os ANES não seletivos. E eles podem estar causando gastrite, úlcera e outras desordens aí no estômago, tá? Então, nos ANES, esse efeito gastrointestinal é alto e nos corticoides pode haver, pode, porém é um pouco mais moderado. Um fator importante é que os ANES eles não causam imunossupressão. Como os corticoides também ativam outras vias do processo inflamatório, eles podem causar imunossupressão uma vez que eles inibem outras células do sistema imune, tá? Então vamos para. Antes disso, gente, tem a parte dos analgésicos, né? Os ANES, eles já podem ter um efeito analgésico, tá? Mas eu também tenho outros, como a dipirona e o paracetamol. A dipirona, gente, ele é um fármaco que tem um mecanismo de ação bem diverso, porém ele é indicado para dor leve e moderada,
para dor visceral, febre e um pós-operatório leve, tá? E o paracetamol também ele é analgésico, antipirético e tem uma pequena ação anti-inflamatória, tá? Ele age no sistema nervoso central, inibindo as prostaglandinas no cérebro. Pode ser usado em cães, porém com cautela. Em gatos é totalmente contraindicado porque os gatos não têm uma capacidade de metabolizar esse fármaco. E aí, uma das consequências é a metemoglobinemia, edema facial e morte desses animais, tá? Então, vamos aí para nossas perguntinhas. Os ANES exercem seu efeito principal por inibição da ciclooxigenase, como eu mostrei para vocês no exercício, naquele primeiro esquema que eu falei para vocês, tá? Pessoal, qual dos fármacos abaixo é mais seletivo para COX-2? Gente, o fármaco mais seletivo para COX-2 que a gente tem aí é o firocoxib, tá? Que ele é seletivo para COX-2, então ele é um anti-inflamatório, assim como os outros coxibs, eles são seletivos para COX-2, então diminui os efeitos gastrointestinais, tá bom? 3. Qual efeito adverso está mais associado ao uso dos ANES? Como eu falei com vocês, o efeito adverso está relacionado a problemas no trato gastrointestinal. Aqui no caso seria a letra B, úlcera gástrica, mas pode também, né, gerar gastrite, outro tipo de úlcera, perfurações intestinais, hemorragia digestiva. Os corticoides atuam principalmente inibindo a fosfolipase A2, né, reduzindo a cascata ali como um todo. A associação entre ANES e corticoides é contraindicada por quê, gente? Porque aumenta muito o risco de lesão gastrointestinal. Então, é extremamente proibido a associação de ANES com corticoide, tá? 6. Qual dos fármacos abaixo é um analgésico não opioide amplamente utilizado na medicina veterinária no Brasil? Na veterinária, gente, o mais utilizado não opioide é a dipirona, tá? Muito indicada para cães, equinos e bovinos. Então, ficou 5, letra D e 6, letra C. Sobre o uso do paracetamol na medicina